Ouço tudo, nada! Você sabe que eu sou tão sortudo que eu nasci no domingo de carnaval, 6 horas da tarde. Imagina o estado que meu pai levou minha mãe para o hospital. Por isso que deu o que deu. Bom, muito bem. Como nós estamos começando um novo ciclo, e nós temos recebido instruções sucessivas sobre despertamento, sobre aprendizado, sobre ingresso, sobre aceitação, né? Eu estava procurando algumas ideias, aí pedi para duas pessoas para me darem sugestão. Uma delas falou assim: eu estou sem ideia, mas até o fim do dia eu te retorno. Se eu estivesse esperando, eu estava sem tema até hoje. Né? Até o fim do dia, tem um zap registrado aqui, ó. Tem testemunha. E a Leandro me deu uma sugestão, que é essa de introduzir alguns assuntos que ela gostaria de trazer para nós, me deu algumas sugestões. Então eu trouxe para nós a passagem do cego de Betsaida. Lembrei de você, procurei um desenho animado até cansar, não achei. Não achei. Se fosse o cego de Jericó, né? Ou se fosse o cego de nascença, tem do jeito que você quiser, da cor que você quiser, da forma que você quiser. Mas o de Betsaida não tem. Então eu vou ficar te devendo, tá, André? Tá bom? Faz a animação aí. Eu vou narrar e você faz a animação. Mas podia ter feito teatro. É isso, né, Dedé? Eu acho que podia ter feito teatro. Não pode. Não tem, eu vou te dar o texto aqui. Vem cá, eu vou te dar o texto e você representa para nós. Tá bem? Eu nem tempo. O que eu acho interessante é que eu tomei por base o livro Jesus Terapeuta, do Fajardo, e, como sempre, o texto do pastorinho. Né? Lembrando para aqueles que vêm a primeira vez que a intenção aqui é para nós estudarmos juntos. Isso é uma discussão. Tá bem? No bom aspecto, né? No aspecto saudável. Esse é um texto que é uma passagem relatada única e exclusivamente por Marcos. Tá? Pequenininho, mas dá para nós falarmos sobre ele bastante tempo. Bastante. Tá bem? Então, para não perder o hábito, né, nós vamos precisar de alguns cristãos para ler para nós. Vamos lá? Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo o nome, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia. Olha como é que é pequenininho. Não é? Nem precisa ler de novo. Precisa? Hein? Precisa? Então vamos. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhes: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia. Melhorou ou piorou? Essa é a pergunta do oftalmologista, né? Assim ou assim? Melhorou ou não? Nem lá.
Não? Você já está na sua cabeça. Quer de novo? Não? É? Olha que interessante. É bastante pequeno, não é? É um texto bastante sintético e extremamente rico. Eu comecei a ler, eu falei, gente, isso não vai caber em 45 minutos, não. E realmente não cabe. Então, qual que é o convite que eu trago para nós? Nós vamos esmiuçar a passagem, falar de alguns componentes trazidos nela e dizermos de nós o que percebemos dessa leitura. Pode ser? E aí nós vamos aprender a estudar o Evangelho juntos. E foi assim que eu aprendi. Aquela dona que me ensinou. Dona Marilene. Quando eu comecei a fazer o estudo, ela me ensinou a entender dessa forma. Que foi quem foi, Helena? Foi o Gilberto que fez assim com você? Escreveu ali. Então nós vamos passando de uns para os outros. Tá? Qual que é a minha sugestão? Versículo por versículo e vamos trabalhar. Pode ser? Então vamos lá. E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Betsaida para nós, no sentido do Evangelho, tem um aspecto de intimidade. Vem do conceito geográfico, né? Alguém sabe aonde que fica, como é que é a cidade? Algo, muito prazer? Betsaida é uma cidade pequenininha, bastante pequena, que Marcos tratou como se fosse uma aldeia, perto das margens do Jordão. Tá? E ao lado do lago de Genezaré. Então ela tem um contexto especial. Quando nós fazemos alguns estudos aqui, que escutamos assim, e Jesus volta para onde? Ele sempre volta. Vocês não estão lembrando, não? Para onde que Jesus sempre volta? Hã? Cafarnaum. Cafarnaum. O que é Cafarnaum para Jesus? Hã? Local de refazimento, de descanso. É como se ele voltasse ao lar, não é? E lá ele pudesse se refazer depois de uma jornada. O Evangelho tem exatamente essas passagens. Jesus vai, faz o que tem que fazer e sempre volta a Cafarnaum. Não é assim? Então, ó, Betsaida para nós era uma cidade simples, pequena, situada à beira do lago de Genezaré, no Vale do Jordão. Considerado por Marcos até como uma aldeia, de tão pequena aqui. Tá? No Evangelho, no estudo do Pastorino, existem alguns estudos anteriores, tá? Que ele menciona para nós, que é uma casa dos frutos, significa casa dos frutos para ele. Porque alguns dos discípulos, né, excelentes frutos colhidos por Jesus nasceram lá. Não é? Olha lá, Pedro, André e Filipe. Logo 3 vieram dessa região. Tá? Tranquilo até aí? Então, no contexto, chegou a Betsaida. Então, ele chegou a um lugar pequeno, né? Pequeno, onde ele sabe dos frutos que podem ser colhidos. Não é assim? Trouxeram. Agora vamos começar a discutir um pouco. O que significa o verbo nesse aspecto? Trouxeram. Obrigado. Né? Em português, quem traz? Traz algo. Não é? Normalmente traz algo para alguém. Não é assim? Está certo ou está errado? Certo. Então ele se posiciona num lugar e alguém traz alguma coisa para Jesus. Todas as histórias, todas as parábolas, tudo que nós vemos descrito e escrito no Evangelho, né,
Aqueles que não procuram diretamente o Jesus são trazidos por alguém. É assim? Não é? Trouxeram. Então, ó, a vida nos coloca sempre diante das melhores oportunidades e situações, quando nós chamamos do acaso, né? As coisas que se me apresentam ao longo da vida, depois que eu passo por elas são boas para mim ou não? Oi? Sempre são. Depois que passa a situação que é durante. Joia. Muitos de nós viemos parar aqui no Ismael, independente de fisicamente estar aqui ou não, trazidos por quem? Não é? Um amigo meu me trouxe, não é assim? Eu trouxe um amigo, não é? Vai lá, que é um lugar de povo meio doido, vai lá que você vai gostar, quem é mais ou menos igual gosta, quem não é não gosta. Não é? Tem as veinhas lá, tá lendo, não é assim? E vamos sendo trazidos achando que alguém específico nos traz. Muitas vezes descobrimos que somos trazidos por outros, ou aqueles a quem trazemos é que são responsáveis por nossa chegada. Não é assim? Bete com Marco, não é assim? Não é assim? Não sei. Esse não sei não. Não é? Quem é que traz quem? Eu acho que é uma pessoa e na verdade é outra. Então, esse contexto, ó, Jesus chega a um lugar reconhecidamente produtivo, depois nós vamos esmiuçar isso um pouco mais, e alguém traz, né, alguma coisa. Nesse caso, o cego. Então, ó, a vida vai nos colocar sempre diante das melhores oportunidades e situações, independente de quem vai fazer, de quem vai trazer, de quem vai me auxiliar, de quem vai me indicar, de quem vai me colocar nessa circunstância. Com vistas a quê? A minha evolução. Não é assim? Senão eu não caminho. Verdade? Trouxeram o quê? Agora é a vez de perguntar, e quem é o cego? Agora já está chegando mais perto de mim, né? Tão cego. Falar do cego, todo mundo está falando. Aí já chegou em casa. Está claro para todo mundo que tem essa percepção? Não, tá Não cego. vou falar não. Pois é, clareza mental. Não é enxergar. Vocês estão vendo? Foi isso que eu falei. Mas depois desse encontro terás uma nova visão. Profetizou. Está vendo? Sabe? Assim profetizou lá. Mas quando nós viemos aqui, não é para ter uma nova visão, você acabou de falar. Nós somos chamados aqui na casa de Ismael e temos uma outra visão quando aqui adentramos e quando saímos daqui continuamos o tratamento. Beleza, isso mesmo, está certo. Já chegamos no final. Não. Acabou aí, né? Chegamos no final. Voltou. André voltou. Voltou contando. André voltou com o carro aceso. Também não importa qual, pois muitos são os que me enxergam. É isso? De que tipo de cegueira nós estamos falando? Que diferença faz? Que diferença faz? Hã? Não é? A cegueira física, muitas vezes, alguns que têm deficiência física têm muito mais sensibilidade, muito mais visão espiritual do que aqueles que têm físico bem seco. Mentira ou verdade? Tem um que tem os dois e tem um que tem menos dos dois. Nós somos assim, não somos humanos. Não somos calibrados, nivelados. É assim. Cada um tem seu nível aí de compreensão, de cegueira não, de visão. A regra aqui é usar a polaridade positiva, senão eles vão me trucidar aqui.
As vamos atrocidades, mas vão me corrigir, é sempre positivo. Cegueira física ou espiritual? Não nos permite enxergar, independente do nível em que eu estou. Não é? Não me permite enxergar. Nem minhas deficiências, nem os valores da alma, nem enxergar os fatos como realmente são. É assim? Como é que eu enxergo as coisas? Beleza. Aí nós vamos falando, ó. Alguém falou de maneira obnubilada, o outro falou assim, de uma forma vesga, o outro falou assim, do jeito que me interessa. É isso aí. Do jeito que me convém. Então, eu, de mim mesmo, praticamente, não as verei da forma real. Até que eu me desprenda. Não é assim? Das minhas muitas dificuldades, das minhas muitas camadas. Funciona dessa forma? É assim. Ok. Tá? Vamos mais um pouquinho? E rogaram. Quem rogaram? O que significa o rogaram? Pediu. Isso é um ato de intercessão. Alguém traz alguém para fazer alguma coisa e pede em favor dele. Não é? É assim? É a intercessão. Até aqui está tranquilo? Ó, nós estamos trabalhando termo por termo. Olha que interessante, ó. Atitude intercessora. Como era cego, não podia ver Jesus. Nós estamos falando da parte física. Né? Ele não era. Como alguns casos dos 4 que levaram o acamado, não é assim? E vários outros. Agora minha cabeça. Eu vi tanto desenho animado de cego antes que eu não saio da minha cabeça. Correr atrás, tudo errado, tudo chamado. No caso dele, não, ele foi levado. Né? Na cegueira espiritual, não consigo ver o Cristo que há onde? Em mim. Como é que é essa minha relação com Deus? Deus está lá ou Deus está aqui? Deus está em mim. Eu sou o quê? Eu sou centelha divina. Igual o carvãozinho que está lá fora. Tem que soprar para ver se a centelha realmente ela resplandece dentro de mim ou não. Não é? Então, eu tenho, além de eu não conseguir ter uma visão real daquilo que acontece, eu estou buscando isso fora de mim e não dentro de mim. Onde é que está a resposta para todas as coisas? Dentro de mim. Como é que eu posso oferecer algo a alguém se eu não posso oferecer a mim mesmo? É claro para todos nós isso? Não é? Eu não tenho nada, né? Mas do que tenho, se eu não tiver nada de fato, eu vou te oferecer o quê? Essa. Tá claro? Sou então levado a terapeutas e amigos que nos fazem ver com mais clareza minhas limitações. Então alguém me pega e me leva, fisicamente ou não. Né? É assim que funciona? Tá certinho? Então vamos mais um pedaço. E rogaram o quê? Que o tocasse. O que é isso, hein, gente? Me ajuda aí. Jesus tinha um magnetismo, né? Sim. Então, ele já, quase todos já conheciam alguns, né? Principalmente esses que levaram. Ele tinha essa capacidade de curar. Sim, capacidade de cura. Independente do toque. Do toque, ele ou não. E aqueles que levaram sabiam disso, né? Certamente. Certamente. Não o levariam se não estivessem buscando o auxílio verdadeiro. Não é assim? Agora, conta para mim uma coisa. Por que a necessidade do toque?
Não, e rogaram-lhe que o tocasse. Pediu a Jesus para tocar o cego. Para tocar. A fera Para que ele quer dizer? Em todos os cultos religiosos que nós conhecemos, né, existe a imposição de mãos com determinada nomenclatura. Não é assim? O passe, né? Reiki, a imposição de mãos, né? De uma maneira ou de outra, não é assim? Quando o padre vai lá me benzer, ele estende as mãos e faz uma prece com as mãos sobre a minha fronte, é assim. Né? Então isso é uma coisa que realmente está presente, fortemente presente em nós, desde os primórdios. Não é assim? E nós aprendemos que muitas das energias que nós trocamos são através de quê? Das mãos, não é? Eu abraço, eu aperto a mão do meu companheiro, não é assim? Eu toco, eu seguro, não é? Às vezes eu sinto o toque e falo assim, fulano não está bom, então olha que energia boa. É assim. Pois não. Estudo. Pode falar. Até o Freud tocava os pacientes. Ele dizia que dessa forma nós tomávamos consciência de nós mesmos. É legal isso? Legal. Porque eu não observo só o campo do outro, não. Eu me posiciono diante dele. Não é assim? Pode falar, Lázaro. Não, porque no estudo anterior ela falou que os dois estavam com as mãos e dali desprendia energia que modificou aquele ambiente de onde eles estavam. Sim. Um de um lado, outro do outro, e com as mãos tocavam. Quer dizer, nós, desde que você tenha condições, eu posso, através das mãos, transmitir a energia de que aquele cego necessitava. Sim, certamente. E eu penso também que, mediunicamente falando, eu entendo ser também como um choque anímico, né? O contato mesmo, igual o Freud fazia com os... Né? Como disseram no começo, para que ele sentisse, mas não disseram nem em que nível, era para sentir a mão, ou o influxo, ou a energia, pode ser, várias formas. Toque significa o passe, a troca de energia, salutar como é feito hoje, não é assim? É feito? Nas casas espíritas, os passistas aplicam os passes dessa forma, não é? Existe a imposição de mãos em outros cultos religiosos, não é? E algumas técnicas de aplicação energética, não é assim? Tá? No entanto, o toque de Jesus vai muito além, renovando interiormente, renovando e verdadeiramente transformando. Nós já ouvimos falar várias vezes da intensidade da energia do Cristo, não é? Se às vezes eu recebo alguma aplicação aqui em tratamento ou em alguma reunião, eu sinto um influxo energético no meu organismo, no meu físico, não é? Imagina o que é sentir a energia de Jesus. Você consegue imaginar isso? Não. Nossa, acho que não. Eu estava lembrando eles falando daquele asclepio, né, que é ligado a nós, mas a gente já era difícil de você imaginar aquilo. Não é? Então, assim, eu me lembro muito disso. A história que mais me toca nisso é a história de Madalena. E foi uma conversão que ele fez de uma vez só. Resgatou assim. Bastou uma vez. Não tem aquela história da repetição, né? Não tem, ele instruiu e ela passou a seguir. Não é? A mulher do município nem tocou. Tocou as vestes dele. Tocou as vestes Ele dele. nem tocou, não. Que mulher que é? Hein? Qual que é essa? Aquela que tinha magia, 12 anos. 12 anos que ela tinha sangramento.
não sarava. Uma passagem. É uma passagem. Aí ela Né? postou nas flechas. Verdadeiramente transformando. Vamos para o outro então, ó, saindo de um versículo, são 8 e 10, nós vamos conseguir terminar esse ciclo. Tá bem? Mas olha que legal. Aqui, ó. Ó. E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Quando nós terminarmos, nós vamos ver se vai dar tempo de a gente fazer uma leitura e interpretar o que as passagens estão dizendo. Com um nível mais que eu dei conta de compreender. E não simplesmente com a história milagrosa da cura de um cego. Né? É a história milagrosa da cura de um cego. Mas até que nível essa cegueira se foi? Até onde ele correspondeu à cura verdadeira? De onde veio? Tá? Ai meu Deus, não pode. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Né? Então olha que interessante. Qual foi a rogativa que fizeram? Que o tocasse. E Jesus mudou o esquema. O que ele fez? Ele tomou o cego pela mão. Ele não foi lá e ofertou. Ele pegou o cego pela mão. E o que isso significa? Conduzir por um caminho? Ele tomou pelas mãos. Vem Ele comigo. não ofereceu a mão, não. Ele tomou pelas mãos. Estava mostrando o caminho, você já mostrou o caminho de como E o guiou, né? ele guiava isso. Ele guia, mas a proposta, quando alguém te estende a mão, a proposta é para quê? É assim? Então, ao invés de simplesmente oferecer aquilo que lhe foi pedido, ele tomou pela mão e falou: companheiro, vamos? Vamos lá? Você quer? Joia, vamos lá? Não é? Então, ó, a mão é o membro que melhor simboliza o trabalho. Não é assim? Para nós, não é assim que funciona? Ah, meu Deus. Ao deixar que o Senhor a tome, estou colocando a serviço dele, que segundo a espiritualidade, é a melhor defesa contra todos os males. Todos. Não é? Então a simbologia é símbolo do seu pai? Acho ele aqui. Falar assim. Como um negócio de amassar para nós, não é? O símbolo do trabalho é a mão. Se Jesus me dá a mão e me leva, e eu concordo com isso, eu estou me dispondo a fazer? Sim ou não? Sim. Não é? Aqui os nossos amigos espirituais brincam conosco. Né? Como é que ele fala para nós do trabalhador? Ao trabalhador. Por quê? É só pelo trabalho que a gente melhora. Hein? Só pelo trabalho que eu posso ter uma melhora. Se eu não trabalhar intensamente por mim, como é que eu vou caminhar? Não é? Se eu me sinto mal, se eu me sinto doente, eu deixo de participar do meu trabalho? Por quê? Aqui é um tratamento. É um trabalho como um todo. Um trabalho bom para mim, para que eu consiga ir aos trancos e barrancos dentro da minha dificuldade, dar meus passos. É assim? Está claro aqui? Então ele mudou. Olha para